Pensa só. O que acontece quando tudo, absolutamente tudo, te diz para fugir, mas uma voz, uma ordem, te diz para ficar? Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante, uma história de obediência radical, bem no meio de uma zona de guerra. E o mais incrível é como essa experiência revelou algo totalmente inesperado sobre fé, sobre produtividade e, principalmente, sobre o que é a graça de verdade. E tudo começa com essa frase aqui que é, nossa, muito forte. Eu tenho uma ordem. Eu vou obedecer. Quem disse isso foi o pastor Luciano Subirá. E o contexto era ir para Israel bem no meio de uma guerra. Já dá para imaginar, né? A direção era clara e a resposta dele foi simplesmente essa: inabalável. E essa decisão, essa simples frase, foi o que deu início a tudo o que a gente vai ver agora. Ok, mas de onde veio essa convicção toda, né? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começou meses antes do conflito, com uma instrução que, na hora, parecia até simples, mas que logo de cara ia bater de frente com a realidade brutal de uma guerra. Olha só essa linha do tempo. Em junho de 2023, veio a direção passar um mês em Israel, em janeiro do ano seguinte. Tudo certo. Só que, em outubro de 2023, a guerra estoura. E aí? A situação muda completamente. Mas em janeiro de 2024, o pastor Subirá vai. Ele viaja para lá. O que chama atenção aqui é justamente isso, o tempo. O chamado veio muito antes da guerra. Então a decisão de ir, mesmo assim, com todo o perigo, mostra uma confiança absurda. O raciocínio dele era: se a ordem veio de Deus, ele já sabia da guerra, né? Não era surpresa para ele. Mas se ir para Israel já parecia loucura, era só o começo. Chegar lá foi só o primeiro passo, porque assim que ele chegou, a instrução que veio foi ainda mais estranha, mais contraintuitiva. Foi algo que testou a obediência dele num nível que ele com certeza não estava esperando. E a nova ordem era essa: 3 dias. 3 dias de isolamento total, trancado num quarto, sem falar com absolutamente ninguém. E mais, sem beber água. Pensem bem, para um cara que se descreve como hiperativo, alguém que sempre vê o descanso como tempo perdido, isso não era só um desafio. Era um ataque direto à identidade dele, ao jeito dele de ser. Só que esse período de descanso forçado não era o ponto final. Muito pelo contrário. Foi ali, naquele silêncio, que aconteceu a virada de chave. Foi o começo de uma revelação que ia simplesmente quebrar um paradigma que lhe carregou a vida inteira sobre trabalho, sobre produtividade. E a promessa que ele recebeu depois daqueles 3 dias foi essa: eu vou te provar que o descanso não sabota a produtividade. Ele potencializa. Uau! Isso ia totalmente contra tudo o que ele acreditava. A vida inteira pensando que parar é perder. E agora, essa promessa, a obediência em descansar, estava prestes a dar um resultado que ninguém, muito menos ele, poderia imaginar. Então, tá. Mas qual foi o resultado prático disso tudo? O que aconteceu de fato depois desses dias de silêncio e quietude, quando ele finalmente pôde pegar uma caneta e um papel? Bom, a resposta é surpreendente, para dizer o mínimo. 280, esse foi o número de páginas que surgiram. Ele descreve a experiência como se tivesse recebido um download completo de um livro novo. Não eram só ideias soltas, era um conteúdo denso, já todo estruturado. E o mais inacreditável de tudo, essas 280 páginas foram escritas em apenas 9 dias. 9! Só para a gente ter uma ideia, o livro anterior dele, sobre jejum, levou 40 dias para ser escrito. Então aqui fica claro, o descanso não só não atrapalhou, como, nossa, ele turbinou a produtividade de um jeito exponencial. A promessa foi cumprida, né? É claro que uma experiência tão forte assim não ia ficar só numa história pessoal. Ela se tornou a base, o fundamento vivo para o novo livro dele, O Caminho da Obediência. E segundo o próprio Subirá, esse livro é como a peça que faltava no quebra-cabeça, a peça que conecta todos os seus principais ensinamentos ao longo dos anos. Ele enxerga esse novo livro como o fechamento de uma trilogia de ideias, sabe? Funciona mais ou menos assim. Primeiro, ele define santidade como obediência. Depois, ele mostra que a graça não é uma desculpa para a gente errar, mas sim a força divina que nos capacita a obedecer. E aí vem o terceiro passo, com esse novo livro. A obediência é o que amarra tudo junto. É o elo que conecta a santidade e a graça. Então, o ponto central é esse. A obediência muda de lugar.
Ela deixa de ser um assunto secundário, uma regrinha qualquer, e passa a ser o fio condutor, aquilo que conecta as principais doutrinas da fé. E isso levanta uma questão. E se obedecer não for só sobre seguir regras, mas for a chave que abre todas as outras portas? Tudo bem, mas como é que se vive uma obediência assim, tão radical? É humanamente possível? A resposta, segundo ele, está em entender o que a graça realmente significa. Na análise dele, a graça tem dois grandes inimigos, duas formas de ser totalmente distorcida. De um lado, tem o legalismo. É aquela coisa rígida, só de regras, que transforma a fé num peso. E do outro lado, tem a libertinagem, que é a ideia de que a graça é um passe livre para desobedecer, para fazer o que der na telha. A grande sacada aqui é que a graça não é um cheque em branco para o erro. Não é um perdão antecipado. Pelo contrário, a graça é a força divina que nos capacita, que nos dá o poder para obedecer. É o que torna a obediência possível. É, literalmente, o poder para viver a vida que se foi chamado para viver. Ok, então vamos juntar as peças. Se a obediência é o ponto central e a graça é o poder para a gente conseguir obedecer, aonde isso tudo leva a gente? Essa jornada de entendimento chega a uma conclusão muito forte sobre o que de fato significa adorar a Deus. E essa ideia não vem do nada, claro. Ela está totalmente ligada às Escrituras. Esse versículo de João é um exemplo perfeito. Jesus mesmo faz essa conexão que é inseparável entre amor e obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí a gente chega na grande conclusão de tudo isso. A forma mais alta de adoração, no fim das contas, não é uma música, não é um ritual, é uma vida de obediência. Obedecer se torna a linguagem mais pura, mais sincera de amor e de culto. Não se trata de coisas externas, mas de um coração que está alinhado e que demonstra isso nas suas ações do dia a dia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem poderosa que muda o foco da discussão sobre fé. E se a maior prova de amor não for o que a gente sente, mas o que a gente obedece? E se o verdadeiro termômetro do nosso coração não estiver nas emoções, mas sim as pequenas e grandes escolhas diárias de seguir a direção que recebemos?